Olá pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepeda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do Método de Integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, tudo bem, pessoal? Tudo bem, Cris? Hoje o assunto é bem divertido. Novamente, resenha de filmes, porque nós utilizamos os filmes para mostrar o que temos na história da humanidade, na vida real, e coisas que estão acontecendo ou que aconteceram e que, obviamente, nos influenciam e muito. Então, vamos aproveitar? Bem, pessoal, hoje no Despertos nós vamos abordar quem quer ser Robin Hood. E eu começo aqui com a Maria, né? Maria, nas últimas semanas aí vimos filmes muito interessantes que, de maneira aí desapercebida pelos que estão aí adormecidos, insere dados, quadros de memórias e até comandos para o despertar da humanidade. Só que é incrível como a grande maioria não percebe que lá está. Por que os filmes têm colocado tanto esse tipo de revelação? Pois é, essa é uma pergunta espetacular. Eu sempre menciono que aqueles que dominam essa realidade, porque dominam a política, dominam a economia, dominam as ciências, porque afinal de contas as ciências foram retomadas justo por esses que no século XV, XVI, mais especificamente XV, XVI e XVII, começaram a soltar o conhecimento de volta para a humanidade. Isso eu conto bem no curso O Segredo dos Deuses, a verdadeira história da humanidade. A verdade, isso já está sendo contado, né? Sobre a história do que se chamou o Império Romano. E eu vou falar um pouquinho disso no próximo vídeo, que é o Aquaman. O vídeo do Aquaman, nós temos dois super-heróis aqui, né? Um herói que não é tão super assim, mas é um herói, que é o Robin Hood, e o Aquaman, que são dois filmes que estão no cinema agora, nesse momento. Então nós estamos fazendo, na verdade, a resenha dos dois, e eu separei os temas entre eles. Então essa história de Império Romano, embora o pessoal veja Atlântida, eu vou explicar lá. E o que acontece é que esses que vieram de lá, historicamente falando, e seus descendentes, gostam de brincar com a humanidade e testar, porque não só por prazer, mas é porque eles mensuram o quanto funciona adormecer a humanidade, e diga-se de passagem, tem funcionado muitíssimo bem, e quanto funciona soltar informações, principalmente códigos de informação, códigos da matriz de realidade, onde aqueles que estão mais despertos conseguem ver claramente. Só que algumas coisas são tão evidentes que não tem como não enxergar, né? E esse é o caso principalmente ali do filme Aquaman, que tem uns códigos que eu chamo de despertar e de inverter, e aqui no Robin Hood, que tem um código de libertação que vem já dos últimos filmes que nós fizemos resenha, avaliação aqui pelo programa Despertos, que está nos nossos canais, canal da Cris e o meu canal, que é o Sol Negro 11, Maria Pereda, então, e no Cron TV da Cris de Pascoal. Ali vocês vão encontrar vários filmes, os últimos, principalmente onde esses códigos de despertar estão inseridos. Então, o que nós temos aqui no Robin Hood é exatamente essa colocação de que nós estamos numa situação que parece até sem saída para a humanidade, sendo levados de uma forma que espetacularmente a grande maioria nem percebe, não percebeu até hoje, para uma nova diretriz mundial, para uma nova ordem mundial, para um novo governo mundial, que está sendo cada vez mais encabeçado por aquilo que se chama de Organização das Nações Unidas, em Bruxelas, que tem a ver com toda essa história que está no Robin Hood, tem a ver com os templários, né? Porque afinal de contas, Bruxelas, Bélgica, aquele país foi criado pelos próprios templários, Suíça e Bélgica, que migraram a partir da sua cisão em 1307 e a sua finalização
nos anos seguintes da ordem totalmente, eles migraram para vários locais, Escócia, Inglaterra, mas Escócia foi principal. Depois, junto ao mesmo tempo, nós temos uma variação muito importante de como se tornou poderosa a Holanda, diga-se passagem, mas na ordem principal nós temos aqui Bélgica e a própria Suíça. Então aquelas regiões que não se chamavam assim na época, que praticamente eram com menos importâncias, elas acabaram se tornando importantes porque esses templários que têm a ver com essa história, né, que não se aborda assim tão diretamente, na verdade o foco desse filme é mostrar um outro lado, que nós vamos discutir já já, mas que esses templários então levaram esse dinheiro, essa fortuna, né, em tesouros, em ouro para essas regiões e as suas técnicas bancárias. E começou aí todo um processo de se tornar mais plausível, retomar aquilo que foi o Império Romano, o Império Romano Germânico, e depois a sequência que nós temos hoje, que eu não vou discutir isso aqui, que nós estamos indo para o Quarto Império Romano, que é o que está se transformando agora, a dominação de Roma, embora não aparente isso, né? Isso eu explico melhor para vocês, mas como Roma, né? Roma. Eu vou explicar isso para vocês melhorzinho no próximo vídeo, né? E esse Quarto Império Romano é o que está sendo colocado novamente para a humanidade. Então, é um processo de aprisionamento total, porque as técnicas hoje são muito mais eficazes do que já foram na história da humanidade, devido à tecnologia que hoje está embarcada, e devido à humanidade estar cada vez mais distraída, adormecida, sem sequer ser capaz de enxergar o que está na frente do seu nariz. E também um dos motivos que leva a isso não é só esse bando de distrações que são fornecidas para as pessoas, e sim também o nível da qualidade da informação, a nível de o que se projeta na televisão, o que se projeta na mídia em geral, dominada totalmente por, abre aspas, eles, fechar aspas, eu brinco sempre com esse termo, né, que nem aquele que não pode ser nomeado, é mais ou menos assim, embora eu nomeie todos eles no curso, mas é uma maneira até brincalhona para tirar um pouco o impacto da coisa. Eles dominam a mídia, são donos de tudo hoje, e ao mesmo tempo nos colocam essa chance de olhar para os dois lados, como nesse filme. Olhar para o lado daqueles que estão com eles e olhar para o lado que aparentemente sempre existe. E é possível sair, porque existe uma maneira tão simples de fazer com que eles percam o poder, e de forma hilária. A humanidade ainda não percebeu qual é essa maneira, mesmo que até eu constantemente diga o que é que deve ser feito. Mas, enquanto isso não entrar no estado consciente, isso virar uma consciência de massa, por mais que eles coloquem tudo bem às claras nesses filmes, rindo da gente, mas realmente eles dão os códigos da matriz de realidade de libertação, as pessoas não entendem. E até acham o filme ruim, como a gente vai ver já já. É com você, Cris. Maria, o filme Robin Hood de 2018 é um dos que fazem isso, né? E foi fortemente criticado pela mídia e críticos em geral. O que tem esse filme que incomodou tanto, hein, Maria? Diz aí. Vamos fazer uma análise aqui daquilo que se diz na mídia, né? Do que tem nas páginas dos que fazem resenhas de filmes, daqueles que se acham analistas, especialistas em produção de filmes e analisar a sua qualidade, os críticos, sendo que a grande maioria dos críticos também não enxergam um palmo à frente do nariz e querem ver sempre a mesma coisa do mesmo jeito. E quando algo sai do estilo, por exemplo, uma historinha contada daquele jeito, o público acaba caindo nessa dos críticos que querem que a historinha contada daquele jeito seja sempre a mesma. Mas será que não pode ser contada de maneira diferente?
E se contar de maneira diferente e inserir novas informações, não pode? Na verdade, esse é o problema. Quando nós comparamos dois filmes, como vai ter o próximo vídeo, que é o caso do Aquaman, a informação que está lá, eu chamo de uma informação da história invertida. A inversora digamos, da realidade onde estamos, embora conte sempre uma saída, mas de uma outra forma. Aqui, como ele chama as pessoas para a ação e mostra que ninguém sozinho vai ser capaz de salvar a humanidade, e sim, as pessoas têm que participar disso, essa chamada para que todos atuem juntos, e se isso for feito, a solução virá, basta que tenhamos um líder. Esse líder vai ter que chamar, e quando chamar, as pessoas vão ter que acudir, né? E não deixar que ele faça tudo sozinho. Porque hoje o que nós temos é que as pessoas ficam esperando que alguém desça do céu e faça o serviço para ela. Antes era Jesus, agora são os ETs, né? Então vamos continuar esperando, porque ninguém vai vir fazer o serviço que é teu. Então esse filme, Robin Hood, chama as pessoas para ir para a ação. E é por isso que muitos não gostam, porque gostam do herói que faz tudo sozinho, faz todo o serviço, salva todo mundo. E poucos ficam sabendo até que o que aconteceu e continuam só assistindo televisão e comendo pipoca, tomando cerveja. Se for só isso. Então vamos ver o que a mídia fala a respeito. Com direção de Otto Bathurst, algo assim, a série Peaky Blinders, que ele, um dos produtores e diretores dessa série, Robin Hood mostra o protagonista voltando das cruzadas e encontrando a região de Sherwood tomada por corrupção e maldade. Decidido a fazer justiça, ele rouba dos opressores para dar os oprimidos aos oprimidos e acaba inspirando o povo a se rebelar contra a tirania. Esse é o clássico de Robin Hood, né? Ou seja, a história de sempre, recontada de maneira distinta, transformando o lendário herói medieval em remakes de outros personagens, como é verdade, eles utilizaram bastante o visual e o estilo do Arqueiro Verde Batman, porque, embora Robin Hood sempre tenha sido um arqueiro na história original, né, como um templário, que não se mostra como um templário, aqui eles falam os cruzados, né, como um cruzado ele deveria ser bom na espada, mas ele se mantém o tempo todo apenas com arco e flecha. Então tem uma puxadinha para o estilo do Arrow da Netflix, não é só Netflix, mas você encontra Arrow na Netflix. O elenco inclui, de cara, o Robin Hood é o Taron Egerton, que é o de Kingsman. Ele é ótimo, esse rapaz, eu acho ele excelente. E o Jamie Foxx, que não precisa falar nada, Jamie Foxx, Jimmy, às vezes assim, né, que tem muitos filmes, e um deles que está aqui assinalado é Em Ritmo de Fuga, mas ele tem um monte, e ele é bárbaro. Como o Little John, que não é nada de Little aí, né, que na história original ele era chamado de Little John, aqui ele é o João Pequeno. Jamie Dornan, que é o de 50 Tons de Cinza, que eu acho ele meio meia boca, né, é um ator que só tem uma expressão e uma forma de atuar. Então, bonitão, mas não é um grande ator. E como Will Scarlett, que vai ser o vilão do próximo que virá. E os outros que eu não vou falar aqui, porque tem outros bastante famosos aqui, né? Mas acho que o que vale mais é frisar esses aí. Então, a estreia foi em 22 de novembro no Brasil e um dia depois do lançamento nos Estados Unidos. Esse filme faturou razoavelmente bem no Brasil, não foi em primeiro lugar, mas o investimento mundial, digamos que ficou elas por elas, não houve lucro, porque eles investiram 100 milhões e receberam 100 milhões, ou seja, esses filmes também que se investem 100 milhões, dificilmente, a não ser esses grandes da Marvel, coisa assim, conseguem passar dessa margem de valores, né? O investimento é muito grande. Mas aí vieram as críticas, por exemplo, do Pipoca Moderna, desse blog, diz assim, que acabam copiando aquilo que está nos blogs americanos. Diga-se passagem, todas as críticas são
cópias. É muito interessante isso, porque basta soltar nos Estados Unidos aquelas críticas pagas, né, pelos concorrentes ou então pelo que querem que diga, porque não querem que as pessoas assistam isso, por causa que tem um interesse por trás, muitas vezes para que assistam, ou interesse por trás para que não assistam, né? Nesse caso eu diria exatamente isso. Então a crítica foi muito além daquilo que o filme merecia. Aí diz assim: os trailers já sugeriram que o novo longa de Robin Hood era ridículo. Eu não acho. Agora, as primeiras críticas publicadas na América do Norte confirmam a impressão. Veja bem, isso aqui está em português, copiado de um monte que fala a mesma coisa em inglês. Destruído por resenhas muito negativas, o lançamento, que no Brasil se chama de Robin Hood A Origem, gerou uma porção de frases de efeitos de envergonhar seus produtores, entre eles Leonardo DiCaprio, que é um dos produtores, amargando apenas 15% de aprovação no site Rotten Tomatoes, tomates podres, né, estragados. No mesmo nível de tomate que tomou o Transformers, candidato a framboesa de ouro de pior filme do ano. Nossa, isso aí só pode ser resenha paga. Leonardo DiCaprio pode descansar sabendo que esse fiasco vai ser esquecido, olha que maldade, tão facilmente que ninguém nunca lembrará que ele existiu, muito menos que foi produzido por ele. Isso aqui tudo só acontece, é uma cópia da revista do que saiu em publicação na própria Hollywood Reporter, né, e no próprio site The Wrap, fala assim: cheio de estereótipos, roteiro horrível cinematográfico, a moda de 300 Spark deve ser. O filme não funciona. Ninguém pediu por esse filme, olha só, e ninguém deve ser obrigado a aguentá-lo. Isso é, com certeza, uma campanha contra. Olha só o que o The Guardian falou, isso não é natural, né, pessoal? Essa estupidez para com. Então você pode ter certeza que esse filme tem alguns códigos que eles não querem que sejam revelados. Esse filme pretensioso que se escora completamente efeitos digitais não é mais sobre roubar dos ricos para os pobres, mas para roubar de Guy Ritchie, que fez um desses filmes, né? E até o Sherlock Holmes. Os efeitos têm a ver a flecha que vem no ar, aquela coisinha slow motion da flecha, e dá pra ver por onde a flecha vai, mas foi muito de leve isso, não é tão cansativo como os do Guy Ritchie, que fica 2 anos fazendo esses efeitos. Batman e vários outros, e não dar nada em troca para a audiência, afirmou a resenha do jornal britânico The Guardian. Veja bem, esses jornais são todos dos mesmos donos do mundo, né? Washington Post: não passa de um cozido sem sabor de todos os clichês de filmes de ação já escritos, recheado por especulação histórica, revisionismo preguiçoso, fulminou The Washington Post. Como se esses filmes que passam hoje no cinema e eles carregam de elogios fossem diferentes. Então, novamente, o filme poderia ser melhor em vários aspectos, mas ele não tem a pretensão de ser uma coisa assim, drama. Ele tem uma pretensão de ser uma comédia com ação na história de Robin Hood e inserir esses códigos, como eu falei, que tem que ativar a mente das pessoas para olhar para um outro lado. Inclusive, acaba com a igreja, né? Acaba com a visão do que a Igreja Católica queria em cima, a intenção que ela tinha sobre as cruzadas. Qual era a sua intenção? Espoliar dinheiro. Qual era a intenção da igreja para com o povo? Espoliar, dominar, submeter, subjugar, escravizar. Ué, essa é a história da humanidade, nunca foi diferente. A igreja sempre foi uma empresa. A Igreja Católica é uma empresa, sempre foi. O erro foi achar que isso era uma organização ligada simplesmente a uma questão espiritual. Só que quem estuda história e acompanha todas as ações da igreja e de seus representantes mais importantes, percebe que nunca foi isso. Percebe que eram corruptos, ligados às famílias mais ricas, né, da Itália como um todo, de reinos e de cidades poderosas, como era o caso de Veneza, como era o caso de Gênova, por exemplo, e que eram donos de todo o dinheiro daquela região
e que por isso compraram o Vaticano, criaram o Papa, dominavam os papas, decidiam que iam ser os papas entre as famílias que estavam no poder. Então essas famílias todas poderosas é que decidiam quais iam ficar no poder e trocavam entre eles. Não havia castidade nenhuma, eles tinham trocentos filhos, 500 mil amantes, desde os padres até os bispos, que pioravam. Quanto mais subia no poder, pior ficava, porque eles eram colocados já só para figurar. Então era um estado de dominação, era uma questão de juntar exatamente o que fala hoje, e a votação que está tendo na Europa sobre a lei Sharia, né, é juntar a política, a economia, com aquilo que se chama de religião, e fazia com que o Vaticano, tanto quanto é nos países islâmicos, né, dominados pela religião islâmica, tenham seus ayatollahs que mandam mais do que o figurante presidente do país. Então o que nós temos hoje no mundo é retornando esse padrão. Imagine você se a Europa está se movimentando para a aprovação da lei Sharia, ou seja, Império Romano, pessoal, Roma de volta ao poder. Então esse filme, ele joga isso, né? Traz essa lembrança de volta, e o pessoal que é bonitinho e acha tudo lindo, diz, não, mas a espiritualidade estaria ligada, então, aos partidos políticos, aos meios políticos. Isso nunca dá certo, porque enquanto o poder político vigore, aquilo que se associa, sendo chamado de religião ou espiritualidade, como você quiser, será meramente focado no poder, como foi historicamente. Então, o que você tem do Vaticano era o representante e dominante maior do Império Romano, né? E isso a gente fala mais um pouquinho no próximo vídeo, mas é por isso que esse filme incomodou bastante. Então, é com você, Cris. Maria, poderia nos explicar aí rapidamente sobre as cruzadas? Por que isso aconteceu? Porque hoje estamos na 11ª ou na 12ª cruzada. Vou fazer uma coisa rapidinha aqui, né? Só para vocês encaixarem, porque no Robin Hood vocês não têm os templários, eles não aparecem com suas cruzes, a cruz de Malta, né? Não aparece com a sua roupinha branca, com aquela fita vermelha em volta, que era o próprio estilo Hassan Sabah da Pérsia. Quem assistiu meus webinários gratuitos no meu canal, viram a história de Hassan Sabah, a Ordem dos Assassinos da Pérsia, no castelo de Alamut, que foi quem treinou, na verdade, os primeiros templários e deu a eles muitas técnicas de fazer coisas não muito bonitas, digamos assim. E ao mesmo tempo, depois, eles acabaram se estranhando, porque segundo Hassan, eles não cumpriram com as promessas, o que era de se esperar. Obviamente, eram para extrair as informações de Hassan, as técnicas sutis de inteligência e de luta em si. Por isso que os cruzados os templários tinham a semelhança, digamos, a vestimenta de Hassan. Não é à toa. Então esse resuminho pequenininho está no website todamateria.com.br/as-cruzadas, e é um site simples, mais para estudantes, mas eu acho que fica fácil vocês entenderem esse resuminho. Então as cruzadas eram expedições de caráter religioso, econômico e militar, foi sincero, que se formaram na Europa entre os séculos 11 e 13, contra os heréticos e os muçulmanos. Foi uma desculpa ótima, né, para conseguir obter os grandes tesouros que eles conseguiram. Embora não tenha sido um movimento exclusivamente religioso, as cruzadas tiveram o espírito de religiosidade da cristandade europeia como fator importante de sua formação, ou seja, disfarce. Foi apenas um disfarce para poder se apoderar de tudo, inclusive de terras que não lhes pertenciam, porque
Não era da igreja e não era dos católicos aquela região, né? Era do povo que habitava o local. Então, obviamente, os islâmicos teriam, como povos ali das regiões, teriam mais direito àquele local do que os católicos, né? Então a história foi assim dita que aquilo lá pertencia aos católicos por causa que Jesus viveu lá, né? Então foi uma desculpa e tanto para dizer, sai da frente que eu vou tomar isso daqui para mim. E hoje está sendo utilizada a mesma técnica na subida à Europa desses pobres imigrantes que estão tomando tudo. E daqui, se o povo não fizer nada, daqui a uns 30 anos, no máximo, não haverá mais europeus na Europa, né? Porque a coisa tá grave, eu explico isso bonitinho no curso A Verdadeira História da Humanidade, não só nas aulas sobre os Templários, mas em outras aulas que são fundamentais. Eu vou dar um pitaco sobre o assunto no próximo vídeo que é o Aquaman. Então, voltando para as cruzadas, isso se explica, segundo esse site, diante de uma sociedade onde a fé superava a razão. Eu gostei desse site, até que eles não são mal, porque não tem razão nenhuma em fazer uma coisa, e a fé é uma fé louca daqueles que se submetem a uma coisa dessas e obedecem uma coisa dessas, como vocês vão ver, uma das coisinhas que eu vou observar aqui. A cultura era manipulada pela igreja e vivia-se presa à ideia do pecado e da condenação eterna. Era natural que o homem buscasse a salvação da alma através de atos de fé e penitência. Uma das penitências desejadas era fazer ao menos uma peregrinação à Palestina, igual os islâmicos têm que fazer, pelo menos uma, né? A Meca. Então isso tudo foi cópia, veja bem que interessante, né? Um copiou o outro. Tá, a Terra Santa, o lugar onde Cristo nascera, sofrera e fora enterrado. Então, porque os cristãos católicos não conseguiam chegar até lá, porque eles constantemente eram pilhados no caminho por ladrões e por heréticos e que roubavam tudo deles, nesse trajeto até os matavam. Supostamente, os templários foram criados para proteger os peregrinos na sua peregrinação à Terra Santa, coisa que isso foi o que menos aconteceu, se é que aconteceu, diga-se passagem, né? Então, o objetivo das cruzadas era libertar a Terra Santa, conquistada pelos turcos seldjúcidas, né? Um termo esquisito, dinastia do fundador Seljuk, que proibiu a peregrinação do ao Santo Sepulcro em Jerusalém. Na verdade, não é bem assim, né? Essa questão ela era permitida, sim. O problema é que ocorriam ataques no caminho e se achou uma desculpa, mas não foi bem proibição. Tanto assim que, se você lê o Corão reconhece Jesus como um profeta. Então eles não poderiam atracar exatamente dessa forma, embora nem todo mundo seguiu o Corão ao pé da letra, igual a igreja nunca seguiu as palavras de Jesus e até as inverteu, né? Diga-se passagem, historicamente falando, né? Jesus nunca disse para pregar outros na cruz ou para torturá-los despedaçando em pedaços para que confessassem coisas que não tinham feito, né? Então, estamos falando de dois lados não tão distintamente diferentes. Então, a tentativa do papado de unir a Igreja Ocidental e a Igreja Oriental, separadas desde 1054 pelo cisma do Oriente, também era um interesse, né? Então, era juntar a Igreja Bizantina, né, com a Igreja de Roma, porque isso acabou se separando. Então, um dos objetivos era não perder aquele tesouro lá e não deixar um concorrente ganhar a fortuna maior que estava lá e não em outro lugar. Então, a tentativa dos nobres europeus de se apropriarem de terras no Oriente foi outro dos motivos importantes. Então, os objetivos estavam aqui. E a necessidade de algumas cidades comerciais europeias, principalmente as italianas, que eram dessa nobreza negra. O termo é nobreza negra por causa do símbolo, não por causa da cor da pele, que eram italianos, né? Então, a nobreza negra, principalmente a nobreza negra veneziana, eles que financiaram esse sistema todo, em nome da igreja, em nome dos católicos. Então, o que eles queriam, na verdade,
eram algumas cidades comerciais na Europa, e através de um exército poderoso, isso se tornaria possível, né? E que estavam então interessados em entrepostos, em vantagens de busca de produtos orientais e pela possibilidade de abertura do mar Mediterrâneo ao comércio, que era o caso, um dos mais importantes, porque quem dominava os mares se tornava o verdadeiro império. A explosão demográfica europeia, que gerou uma população marginal, sem emprego e sem terras, que uniu seu fervor religioso ao desejo de riqueza. E também foi uma maneira de diminuir essa população. Coisa que está mais ou menos muito semelhante ao que está acontecendo agora. Então, o que nós temos aqui, você tem alguns locais que citam 9 cruzadas, outros locais que apresentam 10, que apresentam 11 e que até apresentam 12. Então, depende do ponto de vista. Aqui, eles listaram as 9 oficiais e as 2 que não deixam de ser, mas não são consideradas cruzadas especificamente. Então, a primeira cruzada foi a Cruzada Popular dos Mendigos, em 1096. Isso porque o povo se juntou mais ou menos no mesmo arrastão que nós temos hoje em direção aos Estados Unidos, naquela caminhada, vem com a gente, vamos juntos para lá fazer o que, sei lá o que, vem conosco, mas nós vamos fazer o que lá, não sabemos, a gente vai ganhar tudo de graça, vem com a gente, mas eu não sei nem o que eu estou fazendo nessa aqui, mas eu estou entrando, vai todo mundo, um puxa o outro, pega a criança que não é deles, arrastam as crianças pelos caminhos sem os pais, né, e diz que elas estão chorando porque elas estão com fome, não, elas estão chorando porque sequestraram as crianças, e é por aí que vai a coisa. Então isso aqui aconteceu também nessa fase. A primeira cruzada, que é a Cruzada dos Nobres, onde eles se juntaram e viam que tinha realmente condição de ganhar dinheiro, é a primeira cruzada de 1096 a 1099. Então o povo, os mendigos foram na frente, os tolos e cegos, atrás foram os nobres. Então esses morreram primeiro, os nobres vinham atrás, né? E esses então de 1096 a 1099. A segunda cruzada foi de 1147, demorou aí, né, um pouquinho, a 1149. A terceira cruzada, 1189 a 1192. A quarta cruzada, 1202, 1204. A quinta cruzada, que não se considera a quinta, porque foi considerada só a Cruzada Albigense. Essa Cruzada Albigense, ela foi feita para exterminar o catarismo no sul da França. E não estava só no sul da França, ele estava crescendo, estava entrando no norte da Itália, tinha tomado várias regiões já da Grécia. Então, como o catarismo, que era uma versão do cristianismo não submetida a Roma, e com princípios mais originais e sincréticos a um passado da humanidade, não vou explicar tudo isso aqui, senão fica muito longo, né? Eles foram feitos como, digamos, objetivos principais de uma eliminação de concorrência. Então eles foram todos exterminados na França e nas regiões que eu acabei de mencionar. E então essa também é chamada uma cruzada, mas não haviam mouros, e sim gente boa, com um bom coração, sendo exterminada, porque era concorrente do Império Romano, né? Cruzada das Crianças, essa foi linda, em 1212. A Cruzada das Crianças é diz assim, misto de fantasia e fatos. Eu diria que mais fatos, e muito do que você tem hoje nessa caminhada para os Estados Unidos tem a ver com isso aqui, e arrepie-se um pouco. Se você for muito sensível, não ouça. Essa cruzada se baseava em 2 movimentações separadas com a origem na França e na Alemanha no ano de 1212. Ela, veja bem, levou crianças, por volta de 50 mil crianças da França e da Alemanha para entrar na Cidade Santa, né, indo em direção a Jerusalém. Metade dessas crianças morreram no caminho de maus tratos, fome, etc. Metade sumiu. Então essas crianças nunca chegaram ao seu destino e nunca lutaram, porque eram crianças. Então a história das crianças puras, que então surgiu no Vaticano a ideia de como Jerusalém era uma cidade pura, seriam levadas crianças para purificar, e elas lutariam
pela religião católica. Isso aqui foi feito um trading, né, uma troca com os mouros. Foi feita uma negociação. Então isso aqui foi venda, escravos. Então essa história de que metade morreu, talvez tenha morrido, porque eles não iam cuidar mesmo. Mas a outra metade, veja, mais de 25 mil crianças, foram transformadas em escravas de diversas formas. E isso está acontecendo hoje. Talvez em menor escala, quem sabe. Mas nessa caminhada toda de peregrinos em direção aos Estados Unidos, sabe-se muito bem quantos milhares de relatos de crianças que foram sequestradas pelo caminho e entraram ali, naquele lugar, né? E estão sendo utilizadas de diversas maneiras. Pois é, a coisa é feia. Aí vem a quinta cruzada, 1217 a 1221, a sexta, 1228 a 1229, a sétima, 1248 a 1254, a oitava, 1270, e a nona cruzada, 1271, 1272, ainda citações de uma 10ª cruzada, né? Então depende do ponto de vista. Hoje nós estamos na 12ª, na 11ª, 12ª, se você considerar essas duas cruzadas, ou até de acordo com outras citações, o que nós estamos vendo hoje é a 13ª cruzada. Então, depende de quantas você vai adicionar, porque existem adições diferentes de novas cruzadas. Então, a coisa é essa, de um resuminho para vocês. É com você, Cris. Maria, quais são as frases, diálogos que você anotou em Robin Hood e que levam análises interessantes? Eles não são umas frases assim de grandes impactos, mas com uma profundidade interessante para análise e algumas dicas, né? Então a primeira coisa que você ouve ali é: você é um cruzado, né? Porque cruzado templário, que seria o termo em português, mas cruzado também é utilizado mais em Portugal, por causa das cruzadas. Como eles não estavam vestidos de templários nesse filme Robin Hood, eles estavam com roupinhas sem símbolos religiosos. Então, vamos dizer assim, você é um cruzado. Agora você tem que ser um guerreiro. Isso significa que você tem que ser um guerreiro que não é só de matar homens, e não era isso que ele queria dizer, um guerreiro com relação ao herói da sua própria história, né? Com relação a vencer a si mesmo para vencer a realidade onde você estava. Então foi profunda essa frase no Robin Hood, naquele momento. Outra frase: tudo acontece quando chega a hora, homens a cada vez ficando mais ricos e os inocentes ficando mais pobres. Chegou a hora de fazermos algo a esse respeito. Aí tem uma das frases pelas quais tantas críticas caíram em cima. E foi feito, né? Então alguém sai para ajudar, mas no final as pessoas ajudam, acordam, despertam e fazem, também se transformam em guerreiros, né? É o herói de sua própria história. Outra frase: você não tem poder se acreditar que não tem poder algum. Puxa, isso é o que me esgoela o tempo todo falando nos meus cursos, onde eu busco resgatar o seu poder pessoal, que porque fomos doutrinados a nível de religião, a nível de conceito, de sermos nada, nascermos do pecado, não temos poder nenhum e precisarmos de alguém de fora vir nos salvar, obviamente fomos doutrinados a não termos poder nenhum, né, a submeter-nos a tudo e a baixar a cabeça. Então, essa frase é outra chamada para despertar no filme Robin Hood: você não tem poder se acreditar que não tem poder algum. Pois é, só que quando as pessoas percebem que tem poder, elas têm que então reunir o que se chama de coragem, porque não é só encontrar o seu poder pessoal. Para que ele seja posto em ação, é necessário coragem de enfrentar o desafio de fazer a coisa certa da maneira que ela tem que ser feita. O xerife de Nottingham faz um discurso para inflamar o povo contra os mouros, dizendo que eles eram o grande inimigo por considerarem os católicos o lado mau da história. Na verdade, ele não fala bem mouros, esses termos não são usados, né, no filme, nada que comprometa, são os hereges, né,
O objetivo era de convencer o povo a pagar mais impostos para amparar a guerra, né? A guerra que só teria vantagens para o xerife, para os nobres ali da região, né, da Inglaterra, e para a igreja. Então, vem mais uma frase. Robin é perigoso, pois está dando esperança para o povo. Uau, diz o bispo, que sugere ter uma ligação homossexual com o xerife. Então tem várias colocações ali, nada contra ele ter uma relação homossexual, mas ele era um bispo. Então, supostamente, ele tinha que ser casto, né? Então, aí mostra que religioso ele não é. Então, não é utilizada a questão da homossexualidade como mostrando que está errado, não é isso? Está mostrando que ele não segue a religião. Portanto, se ele não é um religioso e não é um exemplo de exercício da religião, obviamente, todo o exemplo dele era corrupto. Né? Então eles eram todos corruptos e trabalhavam em função de si mesmo, escravizando o povo. Daí que Robin é perigoso, pois está dando esperança para o povo. Mais uma frase boa, que é assim: medo é a mais poderosa arma no arsenal de Deus. É por isso que a igreja inventou o inferno, né? É dito lá pelos próprios, né, os poderosos, numa discussão entre a igreja e o xerife, né? Medo é a mais poderosa arma no arsenal de Deus. É por isso que a igreja inventou o inferno, com toda certeza. Para fazer o terror do povo, o xerife é abençoado pelo bispo e diz: vá com Deus, xerife, ou seja, mate todos, arranque todo o dinheiro e faça o que quiser com eles, desde que você me traga dinheiro. Essas coisas lindas que tem em Robin Hood. Então, o xerife e a igreja local causavam terror nas pessoas através das pressões, invasões, assaltos, prisões e por aí vai. Então, tem sempre alguém, ao mesmo tempo, querendo ocupar o lugar do vilão. Então, no filme, quando se mata um, surge o outro, que era o marido da Marian, né? Já que o Robin tinha ficado 4 anos fora, quando ele volta, né? Ela tinha recebido a informação de que ele tinha morrido. Ela se casa com um que fazia papel de bonzinho, mas que depois, no final do filme, mostra que tudo que ele fazia era esperar o lugar dele e se torna o próximo vilão. Quando o xerife de Nottingham morre, ele assume. Então, é o que acontece com a humanidade de hoje. E vem a pergunta da Cris, que se liga com o que eu ia dizer agora. É com você, Cris. Maria, o mundo, do seu ponto de vista, tem salvação? O mundo teria salvação se não acontecesse exatamente o que aconteceu no final do filme. E qual é? Você mata o bandido mor, já que faltava matar lá o bispo lá, né, os da igreja, né, que faziam a sujeira junto com ele. Mas na hora que se mata o bandido mor, surge outro. Eu costumo dizer o seguinte: no mundo onde nós estamos hoje, na hora que você mata um dragão, você descobre que ele era uma hidra, igual a hidra de Lerna, da mitologia grega, né? Corta-se o pescoço, nascem 2 pescoços no lugar. E ela nunca morre. Você corta esses 2, nascem 4 pescoços. E a coisa não acaba nunca. E é o que acontece. Que quando você se livra dos de cima aqui, brota da própria humanidade que antes clamava por ajuda e apontava os outros como ladrões e malvados. Veja a história do Brasil recentemente. Aqueles que vociferavam apontando os outros de corruptos foram ainda mais corruptos e fizeram a pior desgraça da história do Brasil, a nível de roubos, que sempre foi, mas realmente a lambança foi muito maior. Então, o que acontece? A humanidade tem salvação? Por enquanto não. Por quê? Porque a humanidade se transforma, igual o agente Smith Matrix, né? Ele vai se transformando as pessoas nele mesmo. Então, enquanto a ressonância das pessoas, da massa, estiver inserida em se transformar em imagem e semelhança desses arcontes que dominam
a religião, a política, a economia são os líderes do mundo, se livra de todos eles, brotam novos. Então, a humanidade não se salva, ela se mantém naquilo que é a sua própria ressonância. Existem os bons? Sim, claro que existem os bons, mas os bons se mantêm quietos, submissos, submetidos a esses que fazem essas coisas. Igual naquela série Vikings, que está passando na Netflix, que eu fortemente recomendo. Você vê o quê? A turma boa obedecendo um louco. Esse louco quer matar todo mundo e tudo, se apropriar de tudo que é terra que tem pela frente. Aí todos os bons se colocam, aspas, bons lá, porque bons lá é aspas, né? Se colocam contra, não querem fazer aquilo, mas acabam obedecendo. A pergunta é, por que as pessoas obedecem seres assim? Por que surgem líderes loucos que as pessoas os obedecem? Ok, eles vão camuflados e podem enganar, igual esse Macron da França, que é um demônio, né? E ele se camuflou com uma pele de cordeiro, mas por detrás estava um demônio. E a coisa tá também com a esposa dele, porque ela que botou ele nessas famílias poderosas, porque ela vem de famílias poderosas, pegou o menino novinho, jogou lá, corrompeu porque era corrompível, né? E colocou ali, preparou, azeitou, porque faz parte dessas famílias poderosas que fazem isso, preparou o líder para o futuro. Só que as pessoas votam, muito bem, foram enganadas, mas por que votaram na esquerda? Você não percebe o que é esquerda? Não estudou história? Então, não estudou história, não entendeu, não acompanhou a história da humanidade, não viu o que a esquerda faz, né? Extrema-direita também faz ECA, né? Então, observe os lados, saiba em quem votar. Mas a esquerda do mundo está acabando com tudo. Desde 1890, vem acabando com tudo. 1915, a coisa começou a imperar. E aí, 1918, se manteve e foi só se desenvolvendo e se tornou visível durante a Segunda Guerra Mundial, quando se revelou mais do que nunca, né? Não através de Hitler, falando do Stalin e a Rússia, né? Foi ali que a grande matança ocorreu, disfarçada, porque todo mundo estava olhando para a Segunda Guerra e para Hitler, enquanto ele estava exterminando 80 milhões de pessoas ali na Alemanha, na Rússia, enquanto olhavam para a Alemanha. Então, assim, esse jogo onde as pessoas não sabem história, não veem o que é que acontece, paga caro, que foi o que aconteceu. Então, o mundo tem salvação, só terá salvação de uma forma: se olhar para a história e conseguir conhecer e reconhecer padrões, senão vai acabar caindo no conto de um outro que vem com carinha de cordeiro, contando histórias lindas, mas dá para ver de onde vem, né? Aqui no Brasil tem outros contando histórias de partidos novos, que fazem parte dos mesmos, que oprimem a humanidade, e o pessoal ainda fala, não, mas esse é novo, partido novo, mas o cara é dos mesmos, pertence a, abrir aspas, eles, fechar aspas, né? Então, esses que vêm vindo, se preparando para assumir poder, esses todos são dos mesmos e vão jogar o mesmo jogo. Então, as pessoas têm que estudar a história. Mas, além de estudar a história e entender os padrões, que não é estudando a história oficial que você consegue isso, é sim estudando a verdadeira história da humanidade, é também sendo uma pessoa melhor. Você tem que ser uma pessoa melhor. Então, carecemos de boas pessoas, de fato. E as boas pessoas, de fato, não são só aquelas que se preocupam com o seu próprio umbigo, e sim aquelas que se preocupam com o bem maior e tomam atitudes que englobam não só o eu, mas englobam todos os outros. Então, esses que saem da sua casinha de cristal e se põem para fora para defender aquilo que nós precisamos para um mundo melhor, esses sim, quanto mais vierem, farão diferença, que é a chamada que esse filme faz. E por isso foi, na minha opinião, unicamente
criticado por isso, não que o filme não pudesse ser criticado por algumas coisinhas, mas são tão bobinhas frente a uma mensagem maior e uma boa produção e uma boa diversão. Portanto, o motivo das críticas era essa mensagem que é deixada para a humanidade, tipo assim, acorda, faz o seu papel, porque você não está fazendo. E para isso, você precisa entender a história. Meu filho ou minha filha. É com você, Cris. Um abração, pessoal, e até o próximo, tá? Vamos assistir o próximo programa. Tchau, tchau. Pessoal, o programa Despertos ele foi criado para quem já abriu as persianas da sua mente e cuidadosamente as fixou para que pontos de luz, de novas ideias e conceitos penetrem e perturbe a sonolenta e estagnante zona de conforto. O programa é para os poucos que querem entrar na terra firme da experiência direta, por não verem outro caminho mais seguro a tomar. Robin Hood, pessoal, é uma analogia entre a ficção e a realidade. Muitos afirmam que ser injusto com os ricos em questões patrimoniais para favorecer os pobres não é injustiça, mas distribuição de riqueza. Devemos reconhecer a vinculação ainda imprecisa entre os conceitos de justiça social, que pode facilmente ser reduzida a uma farsa, uma fachada nobre para ocultar do povo a realidade das discriminações e das injustiças. Todas as teorias da justiça se preocupam aí em justificar formas de inserção dos cidadãos, independentemente da sua condição social, dos benefícios acumulados aí pela própria sociedade. O messianismo, pessoal, sempre produziu um mercado de ilusões e certamente nunca resolveu nada. De qualquer modo, ao tratar os direitos aí do trabalhador, do consumidor, dos ofendidos em agressão predatória aí do meio ambiente, da mulher vítima do assédio ou da violência física ou sexual, das minorias, dos oprimidos em geral, com a dignidade que, além de postulado constitucional a todos os segurados, é princípio de uma verdadeira e não falaciosa modernidade, como vemos aí na atualidade, que exige da globalização, da solidariedade, onde os juízes cumprem seu dever social. Será mesmo? Em verdade, não redistribui renda ou papéis sociais. Não é essa a sua função, mas ao buscar garantir um valor justo, atende somente assim a razão de sua presença como vetor de civilização na democracia contemporânea marcada aí pelo espírito republicano e participativo. O filme Robin Hood nos demonstra que não adianta deixarmos e esperarmos apenas que a justiça faça a sua parte, porque depende de cada um de nós mudarmos os sistemas que tira do pobre 5 meses de seu trabalho para pagamento de impostos. Um país onde o presidiário ganha mais que o aposentado e o deputado ganha 50 vezes mais que o assalariado. Está tudo errado. A questão é por que tem de ser assim. Está na hora de rompermos barreiras, quebrarmos paradigmas, questionando regras estabelecidas e seguirmos em frente de forma inteligente, exigindo os nossos direitos, que somos a maioria. A elite política ou social não é celebridade, eles são funcionários do povo, porque todo o lucro que eles têm advém do trabalho de milhões de escravos que se submetem e aceitam ser escravos. Robin Hood, então, eles nos ensina que na modernidade podemos buscar pela igualdade social, não aceitando o regime escravocrata das elites que nos é imposta. Porque enquanto não entendermos que eles precisam de nós e não nós deles, a gente não mudará o sistema. Robin Hood é a mente que abre-se ao ré voltado e abomina o si voltado. Se queremos mudança no mundo, que a justiça seja feita pela sociedade unida e não classificada e dividida pelo dinheiro ou pela cor, nem pelo sexo, nem pela religião. Nós precisamos urgentemente exercer nossa humanidade juntos para que possamos todos tomar posse do mundo, trazendo paz, amor, igualdade e fraternidade. Precisamos nos unir
e ser justos conosco, com as pessoas, com a flora, com os animais, porque se assim o fizermos, derrubaremos com a injustiça tão normalizada no mundo atual. Lembremos que o problema mundial é, antes de tudo, individual. O mundo precisa de cada um de nós, pessoas corajosas, que sejam capazes de deixar esse legado ao futuro homem da Terra, dignos de sermos chamados de homoconsciência. Lembra-se, seja qual for a situação, depende exclusivamente de nós. Depende de nós porque nós somos a maioria. Nós somos uma unidade. Uma unidade. Até o próximo Despertos, pessoal. Feliz Natal, um ano novo cheio de lucidez, de muita coerência, muita lógica e de muita justiça para todo mundo. Inscreva-se no nosso canal no Som Negro 11 e no Chrome TV, canal do YouTube. E vem com a gente nessa jornada. Até o próximo Despertos.